Olá pessoal do canal Excel Simples, eu sou o Niel Bispo e este é o nosso terceira videoaula. Hoje eu vou falar de tabelas estilizadas. O Excel ele permite você estilizar sua tabela já com estilos pré-definidos. Eu deixei duas listas, duas tabelinhas aqui exatamente iguais. Uma eu vou formatar no método antigo e essa aqui eu vou formatar no método com estilos. E vamos ver as vantagens e desvantagens de utilizar a tabela estilizada. Então vamos lá. Eu vou formatar essa tabela primeiro e a gente vai ver como que seria essa formatação. Normalmente você seleciona toda a tabela e vai colocar as linhas, né, das bordas para que ela fique em destaque. Eu vou até remover essas linhas transparentes aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então percebam, né, que agora a minha tabela já está com as bordas todas feitas. Essa aqui ainda não tem borda nenhuma. Normalmente o cabeçalho você coloca uma outra cor. Eu particularmente gosto do preto e com a fonte branca. Aí você já destaca o seu cabeçalho. Eu simulei aqui uma tabela de vendas, né, de orçamento, algo assim. Não coloquei o total, que a gente vai ser uma forma de mostrar uma das vantagens, que é você dar um estilo personalizado já do Excel numa tabela. Então aqui eu já deixei o meu cabeçalho bonitinho, já deixei com as bordas. E agora eu vou usar um estilo nessa tabela aqui. Vocês perceberam que eu tive que selecionar tudo isso aqui, colocar o preto, mudar a fonte para branca, selecionar tudo isso aqui, vir aqui e colocar as bordas, né? Agora percebam que aqui eu vou selecionar tudo do mesmo jeito e vou manter na aba página inicial, né? E vou aqui na guia de estilo, clicar na opção formatar como tabela. E aqui, ó, você percebe que o Excel te dá várias opções, né, de planilhas com algum estilo, com estilos, né? Você pode também criar o seu estilo, né? Você pode clicar aqui. É um pouco mais chato de fazer, né? Então eu gosto de usar já os métodos, os estilos que o Excel já me disponibiliza, né? Tem bastante. Eu vou utilizar o preto para não dizer, você pegou uma colorida, eu vou colocar um preto, né? Vou deixar essa opção aqui, ó, essa primeira aqui. Vou dizer que a minha tabela tem cabeçalho. Toda vez que você clicar nessa opção de estilo, ele vai te perguntar se a sua tabela já tem um cabeçalho. Se você marcar não, ele vai criar um cabeçalho padrão. Se você marcar como minha tabela tem cabeçalho, ele vai pegar a primeira linha e vai deixar como cabeçalho, né? A diferença aqui é que ele não colocou as linhas, as bordas aqui, né? Mas talvez até já exista um modelo aqui como nem tem, mas então vou colocar esse modelo aqui, que eu já acho até melhor, porque ele já faz automaticamente as linhas que separam, que isso aqui é muito melhor de você visualizar, né, a alternância entre cores. Então percebam que foi muito mais rápido formatar essa minha tabela do que essa aqui. Outra coisa que ele já coloca é o filtro automático. Então aqui eu já posso filtrar na minha tabela os itens que eu quiser, né? Então eu filtrei computador,
É claro que filtrou do outro, não tem jeito, ele vai filtrar sempre a linha toda. E se eu quisesse colocar um filtro aqui, eu teria que vir aqui, selecionar toda a coluna, vir em dados e clicar em filtro, né? Então perceba que eu tive que fazer várias ações nessa tabela e nessa aqui com apenas alguns cliques. Eu já deixei toda formatadinha. Aqui para fazer esse estilo de cores aqui é um parto, não tem como. Até porque quando eu for inserir uma outra linha aqui, se eu quiser inserir uma nova linha, ele não vai fazer essa alternância de cores. Já aqui, sim, conforme eu for inserindo novos itens, ele vai fazer essa alternância de cores. Uma das desvantagens também, caso eu queira inserir um item, eu vou clicar aqui, por exemplo, e inserir uma linha aqui. Ele insere, mas automaticamente ele insere nessa aqui também. Uma das vantagens aqui é que eu posso inserir, por exemplo, somente nessa aqui, ó, uma linha na tabela, ver que ele não modificou aqui. Para inserir aqui, eu tenho que modificar aqui. Para fazer aqui sem modificar aqui, eu teria que selecionar aqui, clicar com o botão direito e aí sim inserir, ler a mensagem, deslocar, sei lá para baixo, sim. Ainda dá até um erro porque tem mesclagem, mas ele deixa, ok. Então perceberam que aí é um processo mais chato. Aqui eu cliquei aqui, ó, quando eu passo o mouse na tabela, ele já me dá a opção da linha. Botão direito, inserir, ele me dê a opção de linhas da tabela, ele já insere. Vou voltar aqui para onde nós estávamos. Aqui. Então percebam que estilizar uma planilha, né, usando essa formatação como tabela, é bem melhor, né? Você tem opções de cores, é muito melhor do que formatar na mão. Então, eu posso mudar as cores, fazer planilhas com cores bem mais agradáveis, né? E uma das outras vantagens é, por exemplo, aqui, se eu for fazer o total, né, que é igual a esse, é o preço vezes a quantidade, né? Vai trazer aqui o meu resultado. E é só que eu vou ter que fazer essa forma para todos aqui. É claro que eu posso arrastar, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai repetir descendo também para cada item. Aqui eu só preciso fazer uma única vez. Eu digo que é igual a esse vezes esse. Vê que já é diferente, ele já entende como itens da tabela, preço e quantidade. E dou OK, ele já faz todas as formas, todos os cálculos para mim, né, dessa tabela. Então aqui eu tive que fazer e diz que era C vezes DC, né? Fica até um pouco mais difícil de se entender a forma. Aqui não, é preço vezes quantidade, preço vezes quantidade. A tabela já entende internamente que eu estou multiplicando o preço pela quantidade. Eu vou ter que arrastar, né? Clicar aqui e arrastar para terminar as fórmulas. Aqui eu só preciso fazer uma vez, ele já completa. Vocês perceberam que aqui embaixo tem esse desenho aqui como tecla de atalho. Essa é mais uma dica que eu vou colocar para vocês. Geralmente eu percebo que as pessoas vêm aqui e vão na função aqui, às vezes função, e procuram função soma, clicam aqui e aí saem clicando aqui para somar. E ele somou essa coluna toda. Outros clicam aqui, né, e somam. Outros até fazem assim, selecionam aqui e selecionam o último em branco. E quando clicam aqui, ele faz a soma. Todas essas maneiras estão corretas, né? Porém, existe uma maneira muito mais rápida e muito mais prática de fazer, que é usar a tecla de atalho Alt combinada com a tecla igual. Então, se eu colocar nessa célula é 12 e pressionar Alt e digitar igual, ele vai me dar a opção dessa soma aqui e eu só apenas dou Enter, ele me dá o total. Aqui na tabelinha estilizada, eu vou usar o mesmo comando, Alt e igual. Ele já soma, não me pergunta nada. Ele já soma para mim essa tabela.
né? É bem mais rápido. Eu posso também, e aí com isso também ele me dá outras opções. Caso eu queira saber a média desses preços, eu dou um clique aqui e já me dá a média. A contagem, aí no caso eu posso contar aqui, ó, quantos produtos eu comprei. Ele já faz a contagem dos 6 produtos. Aqui eu teria que fazer uma função, né, que seria contar os itens. Aqui eu posso já automaticamente somar. A partir do momento que eu coloco uma fórmula de total aqui, de somar, ele já me cria o meu rodapé. Aqui não, eu teria que também formatar para ficar bonitinho o meu rodapé, colocar em negrito. Tudo isso ele fez, eu tive que fazer isso e aqui ele fez de forma automática. E eu tenho ainda assim outras opções de verificação. Posso procurar desvio padrão, o máximo valor, o mínimo valor, a variação e até outras funções aqui. Então vou deixar apenas a de total. Vou colocar aqui como números, né, decimais. Aqui eu posso somar a quantidade. Eu vejo que não preciso mais nem fazer fórmula. Cliquei aqui, mandei somar. Aqui eu teria que fazer o Alt igual para ele somar também. Ou arrastar essa célula aqui, que aí seria a forma de você manter o padrão também. Só que aqui eu vou ter que depois tirar os zeros à esquerda. Então perceberam a vantagem de você ter uma tabela estilizada? Tudo é mais rápido e mais prático. Elas funcionam, as duas formas estão corretas, só que essa é uma forma mais agradável, mais visual, e você vai ganhar muito mais tempo utilizando essa tabela aqui. Essa foi a nossa terceira aula, e se você gostou, dê um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhe também com seus amigos este conhecimento.